Meus irmãos e meus amigos, boa tarde e boa noite. Quem é realmente Jesus? Quem foi realmente Jesus? Quem é realmente Jesus? Porque ele é eterno, ele está vivo, é espírito puro, perfeito e também soberano. Jesus aparece nas Escrituras Sagradas, muitas vezes falando como um homem encarnado. Ele fala também como rei, ele fala também como profeta, ele fala também como Messias, ele fala como Deus, como divindade. Ele se manifesta nas Escrituras Sagradas de diversas maneiras, porque ele jamais perdeu a sua divindade, humilhou-se em semelhança de figura humana, e o Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E ele tinha as duas condições: uma divindade, um espírito supremo encarnado na condição humana, para que pudesse enfrentar o pecado como homem, para que pudesse vencer Satanás e para que também conquistasse perante Deus Pai o sumo sacerdócio da nova aliança e ser o autor da nossa salvação eterna. O assunto é muito vasto, mas nós vamos nos deter em duas características de Jesus, com ênfase na sua soberania, no seu senhorio, na autoridade que somente Jesus tem, na autoridade e na soberania e na propriedade que somente Jesus tem. Vamos falar também do Jesus mestre, porque ele também foi mestre. Ninguém está negando que Jesus tenha sido mestre. Nós temos muitas autoridades, por exemplo, pessoas que são altos magistrados, que quando estão julgando, eles são soberanos e senhores nas suas decisões. Mas muitos deles são professores nas universidades, professor de direito constitucional, um deles muito famoso, muito respeitável, faz isso. Então, ser senhor e soberano permite também ser mestre. E muitos mestres são essencialmente soberanos e senhores. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 13 e versículo 14, ele faz uma declaração muito importante. Vós me chamais de mestre e de senhor, pois bem, eu sou. Quando Jesus disse isso, ele afirmou o quê? Vocês me chamam de mestre porque eu ensino a vocês. Isso é verdade. Vários princípios bons eu tenho ensinado a vocês. Mas eu também sou soberano e senhor, porque eu exerço sobre vocês um poder e uma autoridade e uma definição que são pertinentes apenas ao meu espírito. Eu, Jesus, sou soberano sobre todo o espírito, sobre toda a carne, sobre todo o principado e potestade. Não existe legião de anjos, não existe legião de, demônios, não existe nenhum espírito que seja livre. Ele, na verdade, está sujeito à soberania de Jesus. Quando nós verificamos os originais gregos e nós pegamos esse texto de João 13, versículo 13, versículo 14, em que Jesus Cristo diz que é Senhor e soberano e é também mestre, nós vemos lá a palavra kurios. Kurios, no original grego, em que foi escrito o Evangelho de João, significa soberano, senhor e proprietário. Não é uma tradução livre, não. É uma tradução segundo o chamado lexicon. É um dos números de Strong, e que significa única e exclusivamente aquele que é soberano, aquele que é senhor, aquele que é proprietário, aquele que exerce total e absoluta autoridade sobre todo o espírito. Então, essa palavra kurios, que significa soberano e senhor, e que foi dita por Jesus e escrita pelo evangelista João,
é acompanhada da outra palavra mestre, que no original grego é didáskalos. Didáskalos significa aquele que é mestre, aquele que leciona, aquele que passa informações. Então, Jesus tem as duas condições. Ele exerceu entre nós as duas condições, soberano e senhor, e também uma condição magistral. Mas nós temos que dar ênfase a Jesus como soberano e senhor, porque Jesus como soberano e senhor, como supremo espírito, juntamente com Deus Pai, e isso vem da palavra grega kuros, que significa supremacia, ele exerce os atos soberanos. Não são atos magistrais, não são ensinos, não são informações passadas de uma pessoa para outra, mas são exercícios soberanos que somente Jesus Cristo e hoje o Espírito Santo de Deus pode exercer sobre nós. Jesus exerce atos soberanos e só ele exerce juntamente com o Espírito Santo de Deus. E sem esses atos soberanos não existe salvação, não existe anulação de nossos pecados, não existe reconciliação com Deus, não existe a remissão, a nossa libertação do jugo do pecado. Então, nada do que é necessário, tudo que é necessário para a condição cristã, tudo que é necessário para uma salvação eterna nas regiões celestiais é dependente dos atos soberanos de Jesus. Se Jesus em algum momento é alijado para satisfazer doutrinas pessoais, se Jesus é alijado da sua condição de soberano e senhor, ele está descaracterizado. Porque apresentar como Jesus apenas como mestre ou como bom moço, muita gente gosta, mas não tem coragem de dizer a verdade. E a verdade é soberano, senhor, proprietário e mestre também. Por que omitir a principal condição de Jesus? Porque esse medo, porque o interesse escuso nesse medo. É escuso. Nós temos alguns atos soberanos. Vamos direto logo ao assunto, senão o vídeo fica muito longo. Eu falo muito. Alguns atos soberanos. Vamos utilizar aquela chave que Jesus entregou a Pedro para que as pessoas atinjam as regiões celestiais, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para remissão, para esquecimento de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos ver somente algumas palavras desse texto. Vamos aproveitar também Romanos, capítulo 5, versículo 1, em que Paulo nos fala da justificação, outro ato soberano de Jesus. Nós somos salvos, nós somos justificados pela fé na obra redentora de Jesus. Nós temos também em 2 Coríntios, capítulo 18, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, a reconciliação com Deus, que Jesus, por ato soberano e de autoridade e poder, reconcilia o homem pecador com o seu Deus. E somente Jesus pode fazer isso. Então, reconciliação, justificação, anulação de nossos pecados, arrependimento, nós vamos ver, tudo isso é ato soberano de Jesus. Ninguém ensina a ninguém essas coisas. Só ensina que Jesus é soberano e estuda os atos soberanos dele. Nesse mesmo texto de Atos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro começa com a palavra arrependei-vos. Arrependei-vos. Haja em vós um verdadeiro arrependimento. Haja em vós uma contrição de vosso espírito. Arrependei-vos da vossa condição pecaminosa.
E quando nós vamos orar os originais gregos, nós vemos lá a palavra metanoia, utilizando uma pronúncia mais simplificada. Metanoia, que significa o quê? Arrependimento, contrição do nosso espírito. Quando o espírito do homem se arrepende da sua natureza pecaminosa e reconhece a necessidade de uma nova condição, de um novo nascimento do alto, da intervenção da vontade de Jesus em sua vida. Não é apenas arrependimento, é arrependimento com contrição. Isso leva ao desejo de sair dessa velha condição e entrar numa nova condição pelo poder do Espírito Santo de Deus, sendo nova criatura nascida do alto. Então nós temos aqui o primeiro ato que nós vamos citar, e dando a referência da palavra grega, metanoia, arrependimento. Sem arrependimento, sem reconhecimento da natureza pecaminosa, não existe vida cristã. Não existe como andar perante Jesus. Pode fazer bondades, pode dizer coisas muito bonitas, mas Jesus conhece o coração e o espírito de cada homem. Uma segunda coisa que Pedro diz sobre o batismo. Batismo. No original grego, esse batismo é, no caso, representado por duas palavras, batimos e baptizo. Quando Pedro diz para que sejam batizados, ele significa para que sejam lavados. Porque no original grego, essa palavra batimos significa ir ao fundo e voltar, imergir e emergir. Mas a palavra baptizo é diferente de batimos. Baptizo significa imergir imundo e emergir limpo. Portanto, regenerado, lavado das suas imundícies morais e das suas imundícies espirituais. Então, além da metanoia, que é o arrependimento, nós temos aqui o batismo, o baptizo, que é o imergir e emergir diferente, em nova condição, que é outro ato soberano de Jesus, outro ato soberano do Espírito Santo de Deus. Vamos mudar para outra referência. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. A justificação. Nós somos justificados pela nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação. O que é a justificação? Jesus é o único que é justo e justificador. Somente Jesus, pela sua soberana vontade, pode imputar ao homem a condição de justificado. Não é perfeito, nem é justo. Nenhum de nós é justo, nem perfeito, jamais será justo e jamais será perfeito. Será justificado pelo padrão que Cristo conceder. Jesus é o único que lê o coração e o espírito do homem e diz: esse corresponde às condições mínimas, não às condições perfeitas. Isso não existe. Justificação são as condições mínimas de também arrependimento, de transformação que o homem sofre para que ele seja considerado por Jesus, o nosso soberano, como sendo alguém justificado e apresentável para caminhar perante Deus Pai como homem ou como mulher cristã. Então, a justificação, que no original grego tem a palavra dikaiarro. Dikaiarro significa justificado, receber um selo de aceitação, como se recebesse um selo de aprovação. Repito, não pela perfeição, mas por corresponder às exigências mínimas impostas por Jesus Cristo. Temos um outro termo, voltando ao termo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos,
cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, anulação de vossos pecados, esquecimento de vossos pecados. Quando nós vamos no original grego, nós vemos a palavra áfesis. Áfesis significa desconsiderar, esquecer, não levar mais em consideração os pecados anteriormente cometidos. Então nós já vemos aqui metanoia, que é o arrependimento, o baptizo, que é o lavar, no caso regenerador pelo Espírito Santo, é uma palingenesia também. Temos áfesis, que é a anulação de nossos pecados, a justificação, ou dikaiarro. Vamos ver também a reconciliação com Deus. Vamos ao texto de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 19. O que diz o versículo 19? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos. Essa reconciliação com Deus tem no original grego a palavra katalagei. Katalagei significa reconciliação. E daí mais tarde vai vir a palavra religião. Por isso o cristianismo é a única religião que tem um agente reconciliador com Deus. Então, katalagei, reconciliação, outro ato soberano que somente Jesus pode exercer na vida do homem, né? Outro ato, a salvação. Nós somos salvos pela obra redentora de Jesus, e essa salvação tem no original grego a palavra soterion, salvação, libertação do jugo do escravo, da escravidão do pecado, libertos, salvos da nossa natureza pecaminosa. Soterion, e daí vem o nome soteriologia, o estudo da salvação. Então nós temos aqui, para citar apenas alguns exemplos, eu citei metanoia, que é o arrependimento, áfesis, que é o esquecimento de nossos pecados, o baptizo, que é o nosso lavar regenerador, dikaiarro, a justificação, a reconciliação com Deus, que é o katalagei, e temos a salvação, que é soterion. Todos esses poucos exemplos são todos atos soberanos de Jesus. Se eles vêm hoje também pelo Espírito Santo de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito efetor. Ele tem o mesmo poder e a mesma autoridade. Ele efetua a vontade de Deus Pai e de Deus Filho em nossas vidas. Assim nós vemos que sem os atos soberanos de Jesus, portanto, sem considerar Jesus como Senhor e soberano, não existe reconciliação com Deus, não existe anulação dos pecados, não existe salvação, não existe um batismo espiritual. E não adianta as pessoas fugir para outro lado e fazer oração diferente. Uns nem fazem oração, começam a falar coisas bonitas, meu mestre, meu isso, meu aquilo, mas não chamam Jesus, em hipótese alguma, meu soberano e Senhor, meu Redentor, meu Salvador, autor e consumador da minha salvação. Por que não dizem isso? Porque não reconhecem Jesus nos seus atos soberanos. E quem não reconhece Jesus nos seus atos soberanos não pode ser salvo, nem pode inventar outras maneiras furtivas, evasivas, para uma pressuposta salvação. Fizemos esse vídeo para mostrar que Jesus é soberano e Senhor, proprietário de toda a alma, seja salva, seja condenada. É Ele que dá destino inexorável a toda a alma para a condenação ou para a salvação eterna. Não existe nenhum espírito, nenhum homem, não existe ninguém que tenha recebido autoridade concedida
para a prática dos atos soberanos de Jesus, senão o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, é o Espírito efetor da soberana vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que ninguém separe o soberano e Senhor do Mestre. Vamos trabalhar compulsoriamente com as duas condições de Jesus. Se alguma das duas condições de Jesus for, no caso, negada, existe aí medo da verdade. E medo da verdade significa o quê? Significa medo de reconhecer o poder, a vontade, o juízo e o amor que somente Jesus pode proporcionar, a sua justificação e a reconciliação com Deus, que somente Ele soberanamente pode exercer. Que Deus abençoe você e tenha sempre nas suas orações Jesus como seu Senhor e seu soberano, autor e consumador da salvação. Senão a tua oração não terá poder, não terá nenhuma ressonância nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nosso Deus, Salvador, nosso Remidor, nosso Soberano e nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.